Bom dia a todos meus irmãos em Cristo. Dicas que eu tenho aqui a fim de podermos nos descobrirmos se somos escolhidos ou só simplesmente chamados na obra de Deus. Eu quero levar vocês a analisar comigo alguns pontos positivos diante da obra de Deus. Você tem que ter uma pergunta dentro de si. Será que quem me escolheu? Quem te escolheu? E para que te escolheu? Você tem que perceber em que, todavia, quando Deus ele escolhe um dos seus servos, é para lhe dar uma tarefa. Será que foi Deus mesmo que escolheu você para essa tarefa? Você sabe qual é o trabalho que você foi escolhido para poder fazer? Deus escolheu você para poder fazer a obra dele? E por que nada está a acontecer as consequências na sua vida? A Bíblia diz, quando você for ser tentado, não diga que está sendo tentado por Deus. Deus nunca tenta a pessoa. Ele nunca tenta as pessoas. Ele só aprova. Agora a pergunta está, será que o que eu estou a passar trata-se de tentação ou de prova? Ou é porque é o resultado daquilo que eu tenho feito? Aleluia. Então eu vou levar nesse texto pequenino, não é? De Romanos capítulo 8, versículo 33. Diz a palavra do Senhor: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. A Bíblia diz, nenhum homem tentará acusar aos escolhidos de Deus. Só Ele é que justifica aqueles que Ele escolheu. Será que no momento das tentações, Deus aparenta ou aparece diante de ti para lhe justificar daquilo que você cometeu? Se você for a cometer algo, será que Deus aparece para poder intervir? Jesus já recomendou aos seus apóstolos, dizendo, eles vão vos colocar nas prisões, mas quando vocês serem lá julgados, não pode vos preocupar do que vocês deveriam falar, porque eu estarei convosco, eu ajudarei vocês a falar. Será que quando o mundo julga, quando o mundo governa ou repreende você, você sente a presença de Deus a te defender? Ou por que não? Então, a única maneira de você perceber que és escolhido de Deus é quando algo errado você for a cometer e Deus não te repreender, logo percebe que não, você não és escolhido. Todos escolhidos de Deus, quando cometesse um crime, um erro, Jesus o repreendia. Deus chamboqueava. A Bíblia diz, Ele repreende todo aquele que Ele ama. Então, se você tem desejos eratórios, tem desejos errados, tem princípios errados, que isso não lhe incomoda, fica a parecer que não está acontecendo nada, então percebe que você não é escolhido de Deus. Todos os escolhidos de Deus têm um sinal. Você lembra, para todos aqueles que são macumbeiros, aqueles que vão nos curandeiros, quando eles não obedecem, eles passam mal. Até outros ficam loucos, ficam malucos, por não cumprir aquilo que eles foram recomendados lá nos macumbeiros. Então todo homem de Deus que foi escolhido para servir a obra de Deus, se ele cometer um erro dentro da obra de Deus, Deus, ele não deixa as suas consequências.
Deus repreende logo na hora. Lembra-se de Davi? Davi, quando ele mandou matar Urias, Deus disse: já que você mandou matar o seu soldado, cada mulher, então a criança que você vai nascer, eu vou poder o quê? Matar. Será que quando você profetiza erradamente, a sua consciência te pesa? A sua mente te incomoda? Quando você fala coisa que não é Deus que disse, mas você diz o Senhor. Será que a sua mente te pesa ou que você fala para ser como fosse algo normal? Se você fala como fosse algo normal, achando que Deus não está a ver, e depois não acontece nada de consequências, como chamboco, como repreensão do Pai, então você tem que perceber que não é escolhido. Se você és líder, és pastor, és apóstolo, és crente, foi escolhido por Deus, comete adultério, mas não recebe a repreensão do Pai, então você não é escolhido. Se você comete pombagira e não há repreensão, você não é escolhido. Se você prega as heresias, Deus não lhe repreende, você não é escolhido de Deus. Se você mente e depois Deus não lhe repreende, então você não é escolhido de Deus. Você poderá sentir que é escolhido de Deus quando for a fazer coisas erradas para Deus, Deus te repreender. Porque muitos homens de Deus fizeram coisas erradas e Deus repreendeu. Não será só você escolhido para não ser repreendido, porque Deus repreende todos aqueles que Ele ama. Então, essas são dicas, meu irmão, muito simples, para que você perceba os sinais, os sintomas da presença de um escolhido de Deus. Você sentirá por a partir das consequências que você for a provocar. Então, se isso não acontece na sua vida, é bom orar a Deus, pedirem que Deus possa lhe repreender como filho. Você já imaginou um filho que parte o corpo, você não repreende? Um filho que chega fora do ouro, você não repreende? Então, o nosso Deus, como nosso Pai, então, se Ele nos escolheu para uma certa missão, se nós formos fazer coisas erradas, Ele nos repreende. Pergunta fica ainda: quem te escolheu? Se for Deus, então Deus vai lhe repreender. Se for Satanás, então Satanás não vai lhe repreender, ele sabe que está a evangelizar. Ele está a querer levar você para lhe colocar no mundo da perdição. Você com suas ovelhas. Jesus diz: todo condutor cego e aquele que lhe segue, todos cairão no mesmo buraco. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.